Olá, criador, olá, criadora, sejam bem-vindos a mais um Criação Positiva, o espaço da televisão brasileira que te faz pensar, refletir em como ser melhor criador, melhor produtor e melhor ser humano. E no programa de hoje, eu tenho a honra de entrevistar uma pessoa muito especial, uma mulher de muitos valores que passa a ser, já há algum tempo, modelo de inspiração, não só para mulheres, mas para todo o agronegócio brasileiro, sobretudo para a nossa pecuária. Uma pessoa que vem transformando de uma forma bastante corajosa, não uma, mas várias instituições e conseguindo traduzir através, não de palavras, mas de atitudes, aquilo que é importante para a nossa pecuária diante de tanto protagonismo que nós possuímos. É um prazer e uma honra eu chamar e convidar Tereza Cristina Vendramini, a Teca Vendramini. Teca, seja muito bem-vinda ao Criação Positiva. Obrigada, hein, Paulo? Obrigada. Olha, eu fiquei honradíssima com essa apresentação toda, com essa energia muito bacana, Paulo. Obrigada. Eu queria primeiro contar para todo mundo que está aí da onde que eu te conheço. Eu quero contar que isso aqui é um encontro de gente da roça. Sim. Eu e o Paulo. Eu sou de Adamantina, Flórida Paulista, lá no interiorzão de São Paulo, e ele é do lado, gente, ele é de Dracena. E aí a gente está se encontrando aqui em São Paulo agora. É muito legal, obrigada. Imagina. Obrigada desse encontro aí, bacana demais. É um prazer saber que você é minha vizinha, lá da roça, de Dracena, e que fez tanto e faz tanto pela nossa pecuária. Teca, antes de saber de todo o trabalho que você está desenvolvendo, que a gente sabe que não é pouco, conta um pouquinho da Teca, da menina Teca, da onde começou os seus primeiros desejos de criança, o que você queria ser quando você crescesse? Olha, eu acho que o desejo de criança, né, a criança foi lá na roça mesmo, né, eu nasci ali em Adamantina e até os 11 anos de idade eu fui criada na fazenda. Então eu tenho até umas coisas que eu falo que até hoje esse pé na roça eu tenho. Então eu estudei numa escolinha que tinha na fazenda do lado, e depois nós mudamos para uma cidade mesmo. Mas aquilo, sabe, Paulo, é legal você perguntar da menina. Eu acho que aquela parte daqueles 10 primeiros anos nunca saíram, não sai da gente. A gente ainda tem aquilo, né? Eu lembro, eu tenho um irmão que brinca, fala assim, você não esquece que a gente já comeu, ele já levou marmita para a escola, quando a gente era pequeno, e é verdade, né? A gente estudava na escolinha da fazenda, então levava o lanche, que era para comer às 10 horas da manhã. Isso não sai da gente. Você pode caminhar, você pode evoluir, mas eu acho que essa pergunta que você fez é super importante, essas coisas dessa menina, né, dessa criança continuam. E eu acho que depois de muitos anos, né, eu vim para São Paulo, casei, etc., houve a volta, o retorno para a roça. E esse retorno está fazendo, eu sempre falava 10 anos, agora estou falando 15, não sei se eu estou comendo bola. Houve um retorno para Adamantina, né, para a Flórida, quando eu assumi essa administração dessa fazenda, que fica situada ali em Flórida Paulista, e esse trabalho lá. Assim, eu não tinha competência para isso, sabe? Assim, a minha família é de produtor rural há mais de 80 anos, só que eu não trabalhava com isso, né? Eu falo que você ir passear numa fazenda, você tá ali, ou você trabalhar nela, né? Fazer com que ela seja rentável, são dois universos muito diferentes, né? E eu tive que aprender. Acho que é produtividade, produção, como fazer tudo aquilo, mas esse retorno eu acho que é um resgate, né? Esse resgate. E hoje em dia eu acho que aquela menina, essa mulher de hoje, aqui na minha maturidade, é um misto das duas coisas. Eu adoro ir para o interior, eu fico muito lá na fazenda, mas eu gosto muito de voltar. E eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu posso ir e vir. Maravilha, Teca. E nessa época, me conta uma coisa, quem que foi a tua inspiração para trabalhar nesse aspecto da pecuária, que a gente sempre tem alguns encontros na nossa vida, né? Quem foi que mexeu com você? Foi a mesma família? Como que é essa história, né? E quem que te despertou o gatilho para você chegar no trabalho que você está fazendo hoje, que é muito maior, muito além do que tocar uma fazenda? Eu acho que na fazenda, eu me inspirei na minha família, sinceramente, assim, né? O meu avô, minha avó, trabalhando ali a vida inteira, meu pai, minha mãe, e muito trabalho, né, Paulo? A gente veio de famílias, eu brinquei com você que nós dois somos da roça, nós dois temos essa conexão com o interior, mas a gente sabe, né, que esse Brasilzão, né, esse agronegócio, hoje a gente fala o agronegócio, mas o povo da roça é muito trabalho.
É um trabalho exaustivo, é um trabalho braçal, é um trabalho, né, hoje em dia a gente fala de agricultura 4.0, 5.0, etc. Mas antigamente não era nada disso. Né? Eu lembro do meu pai dirigindo caminhão e tudo isso, era uma coisa muito, muito cansativa mesmo e de um empenho. E eu acho que eu sempre vi, então assim, eu vi desde a minha infância as roças de café, que a gente trabalhava com café, eu vi a pecuária, eu vi acontecer de tudo, porque foram muitos, a minha família só fez isso a vida inteira. Então, normalmente trabalhava em muitas coisas, só que quando eu voltei, né, quando foi a minha vez de assumir, eu acho que não foi só essa conexão com a minha família, eu acho que a conexão, Paulo, com o que está acontecendo no Brasil. A pecuária já era, né, uma grande, né, assim, uma grande assim, coisa que estava acontecendo, cada vez mais forte, com muita tecnologia, e eu acho que eu escolhi isso. Outra coisa, para você ser um agricultor, eu achava que, eu tenho certeza que eu não tinha competência para ser essa agricultora, e eu achei que na pecuária eu ia conseguir me sair melhor, e foi isso que eu fiz, assim, muito trabalho, muito estudo. E outra coisa que eu tenho, acho que a mulher tem, o ser humano, mas eu tenho bastante, eu peço ajuda. Que eu estava conversando um pouquinho antes aqui com você, meu amigo, eu peço ajuda. Maravilhoso, porque muita gente deixa de ter ajuda porque tem medo, e normalmente as ajudas sempre são sim, né? Quando a gente tem coragem de ligar e pedir, é sempre sim, né? Sim, eu sempre peço, assim, né? Outra coisa que eu acho muito importante para essa minha chegada na fazenda é você ter um bom agrônomo, um bom veterinário, um zootecnista, pessoas que tenham mais competência que você não tem, né? Eu sou socióloga, eu não tinha competência nisso daí. Então eu acho que você se cercar dessas pessoas é de uma inteligência minha, sua, ou de quem fizer isso daí. É uma coisa muito importante, necessária. Teca, me conta uma coisa. Qual foi o momento em que a decisão sua, que quase foi uma decisão concetânea da sua família, do que você fazia, se desvencilhou, se é que se desvencilhou daquilo que você escolheu em termos de academia, né? Você está falando de sociologia, que era a sua formação. Qual foi esse momento e como é que você lidou com isso? O conhecimento formal que você teve, em algum momento se distanciou disso ou não se distanciou? Como funciona isso? Olha, eu acho que a gente, né, em alguns momentos da vida, a gente se distanciou da família, sim, né? Ou porque adorei o que você perguntou, né? Por uma escolha de, né, uma faculdade, uma competência que você vai fazer, ou um trabalho, né? Quanta gente que não está lá no núcleo familiar, e aí ele arruma um emprego num outro estado para trabalhar numa outra coisa muito diferente. Você acaba se distanciando, com certeza, né? A minha escolha, eu acho assim, eu sou uma curiosa, eu vejo até hoje, eu sou eternamente curiosa. E eu tenho, assim, não respondendo a tua pergunta, mas pegando gancho, eu tenho uma coisa assim, eu gostaria de ter, eu fiz sociologia, mas eu poderia ter feito história, poderia ter feito geografia. Às vezes eu falo assim, gente, se eu tivesse feito administração, ia me ajudar tanto, porque eu ainda trabalho na fazenda, toco. Outra coisa que eu gostaria muito de ter estudado, se eu fosse advogada, ia me ajudar tanto. Então são algumas coisas que eu pensava na época, e a vida foi indo. Eu já morava em São Paulo, eu vi a sociologia, fui fazer, e era uma época, nos anos 80, de muita turbulência, né? São Paulo, tanta coisa, novos partidos se formando, e eu vivi tudo isso. Eu vivi toda essa turbulência vindo de uma família muito conservadora, sabe? E eu acho que eu sou essa pessoa eu sou uma pessoa muito conservadora, mas com essa outra pegada dessas outras coisas que eu vivi. Eu consigo enxergar um pouco, ou me dou a oportunidade de enxergar um pouco maior. Ô Teca, tirando agora a parte técnica, tá? Que a gente sabe exatamente que você busca esse conhecimento técnico. O que você gosta de ler? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas, se é que você tem alguma hora vaga? Então, é legal isso aí. Você sabe que estava pensando assim esses dias. Esse ano foi um ano, até você está me perguntando isso, domingo eu dei uma arrumada nos meus livros, olha que coincidência. Esse ano foi um ano que eu ganhei muito livro. Assim, sabe, de amigos, as pessoas me dão um livro e tal, eu adoro. Então eu tenho umas pilhas ali que eu tô para ler, e a maioria eu tô adorando. Né? Então tem um do Jorge Caldeira, que é sobre sustentabilidade, não sei o que lá. Aí o que eu estou lendo agora, que eu não consegui nem sair do primeiro capítulo, é a história da Michelle Obama. Eu estou com ele aberto. Tem um outro livro sobre a história de São Paulo, que eu li faz muito tempo. Eu adoro história, sabe? Eu gosto disso. Tem um outro livro
que é da Revolução Francesa, que está lá, que é da minha época de sociologia, que eu adoro, que eu também estou para ler. Então, assim, eu ganhei essa semana, que eu estou tentando lembrar o nome, que é a história do café com leite, que é São Paulo de Minas Gerais. Então, eu falo assim, que eu adoro uma história real, sabe? Uma história que aconteceu mesmo. Então, é a política do café com leite, alguma coisa assim. Eu ganhei a semana passada esse livro, até um livro pequeno, falei, eu preciso ler isso aí. O que está difícil, Paulo, é isso. É eu parar, como eu estou aqui quietinha com você, com a energia só aqui para o meu amigo Paulo, e a gente poder ter essa conversa, ou eu poder sentar com o livro. Eu acho que, apesar de eu me sentir uma pessoa tranquila, tal, minha cabeça anda assim, então não tô conseguindo, sabe, me concentrar tanto. Tenho lido um pouco, né? Teca, vou te colocar numa saia justa, que é que eu faço com todos os entrevistados aqui. Que é agradável. Super agradável. A gente vai falar mais para frente tá presidente da Sociedade Rural, participa de vários conselhos, está sendo participando de projetos muito grandes para o nosso país, né? Não é só para o nosso país. Como que a tua filha te vê? Nossa, bacana isso aí. Eu tenho uma filha que chama Fernanda e tenho 2 netos, né? Eu tenho o Antônio, que tem 4 anos, e o Joaquim que tem 5 anos. Paulo, nessa loucura, vou falar da Fernanda assim, mas nessa loucura de tudo que eu estou vivendo, é a minha filha e meus 2 netos que me tiram desse monte de trabalho, esse monte de desafio que eu tô. Eu acho que quando eu estou com eles, eu abaixo muito a bola, assim. A minha filha, eu acho que a minha conexão com uma outra geração, né, que eu acho que é muito importante. Eu adoro estar com jovem, eu adoro estar com a moçada, etc. A Fernanda não é mais uma menina, já é uma mulher, mas ela é uma mulher muito inteligente. Então ela me pauta e me chama para coisas que às vezes eu acho que todo mundo precisa. Então eu tenho essa troca com ela, sim. Você ouve bastante? Muito. E tem um negócio, assim, que tem uma coisa que eu adoro. A gente até fez isso agora, uns 20 dias atrás, eu e ela viajar sozinha. A gente, antigamente, nós estamos num período, né, difícil de Covid, né? A gente já comentou, eu e você estava conversando isso agora, as nossas limitações e tal, mas esse ano nós estamos muito quietos, né? Mas eu tenho uma rotina com a Fernanda que é todo ano viajar 1 ou 2 vezes a gente sozinha. Então nós já viajamos fora do Brasil algumas vezes a gente já fez, de ficar uma semana fora, 15 dias só nós 2. E é muito bom, porque além da parte, né, que eu considero a minha filha uma mulher muito inteligente, da gente trocar informações, ela me mostra um monte de coisa que eu tô fora, né, fora daquela época, fora de moda, que eu falo que eu tô dessa troca. Eu acho que tem um lance da afetividade, né, da mãe e da filha, de eu ouvir a minha filha, de eu poder pautar a minha filha como mãe, né, assim, com mais, uma coisa mais próxima, né, com mais amor, com mais carinho. E eu acho que a gente tem essa vida em família, eu, ela e as crianças e meu genro, mas quando estamos só nós 2, é o nosso tempo. Muito, muito importante isso daí. Que maravilha. Teca, já voltando um pouquinho para a pecuária, para o lado da pecuária. Uhum. Você voltou, você fez a saída, sua volta e me disse tudo. Alguma coisa quando você voltou deve ter te incomodado, porque hoje você exerce algumas funções de relevância no ecossistema, né? E tem um protagonismo muito grande, principalmente dentro da pecuária brasileira, dessa transformação, e obviamente me parece que alguém que está simplesmente aceitando o status quo não estaria galgando o passo que você está galgando. O que te incomodou quando você voltou e quando você começou a ver a sua fazenda, a sua propriedade e as fazendas do Brasil, e que eventualmente você possa ter levado isso agora à frente da sociedade rural? Olha, Paulo, o que mais me incomodou, né, eu acho que é ver essa imensidão do agronegócio, né, da pecuária em si, desse Brasil que eu tenho a oportunidade de andar, de conhecer, de estar junto com esses produtores e ver um Brasil que é extremamente produtivo e com uma tecnologia muito grande, mas que tem um Brasil, Paulo, que está aqui, né, completamente sem tecnologia, um Brasil ainda muito atrasado, nós temos pastos muito degradados ainda no Brasil. Isso me incomodou muito de ver tudo aquilo. Consequentemente, eu queria fazer dentro da minha propriedade um diferencial. Eu tenho uma propriedade, considero pequena, no interior de São Paulo, e eu peguei o máximo de tecnologia que eu conseguia
colocar dentro da minha fazenda, dentro das minhas possibilidades reais, né, e monetárias, e transformei a minha fazenda assim num polo de produção efetivo, que eu pudesse ter uma produção, uma rentabilidade boa. Mas de tudo isso, que eu acho que foi essa luta de ser produtiva, de ver esse Brasil, querer fazer diferente, querer sempre me espelhar, que isso foi uma coisa que me incomodava e eu queria sempre estar entre os mais produtivos, com índices bons. O que mais me incomodava era a minha falta de experiência. O que mais me incomodava era eu ter noção, e cada vez que eu estou lá e que eu vou vendo, que eu vou aprendendo, hoje como presidente da Sociedade Rural Brasileira, que eu vejo tanta coisa, como, né, essas novas tecnologias, e eu não ter assim, esse estudo, eu não ter essa competência. Então eu estou sempre galgando, sempre querendo melhorar, sempre querendo aprender. É uma luta. Maravilhoso, Teca. Infelizmente o tempo é curto, mas esse papo não vai ficar por aqui. Tá bom. Nós vamos para um próximo programa que a gente vai explorar um pouquinho mais a partir do que a gente falou, a Teca Vendramini em tudo que ela está fazendo. Vamos lá. Muito obrigado, Teca, tá? Obrigada por essa sua aula de vida, né? E nós falamos no próximo programa. Para você que é de casa, agradeço a audiência e coloco a reflexão de sempre. Quanto que nós estamos fazendo da prática da autocorreção, do autoconhecimento? Quanto nós estamos parando para refletir como buscar um aprendizado maior para que a gente saia do status quo e dê um passo à frente diante do futuro. Com isso eu encerro mais um Criação Positiva.